com vocês com uma convidada especial, a Nayara, que é consultora de imagem. Então vou aguardar ela chegar por aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Vocês não podem perder essa live, né? Se você não está assistindo aqui ao vivo, mas vai assistir depois, que vai ficar gravado, vai ficar salva essa live, para vocês entenderem, né? Para entender a questão da comunicação, como nós podemos comunicar através da nossa imagem e também através da nossa... através do perfume, né? A Nayara chegou por aqui, eu só vou esperar ela me mandar aqui a solicitação para eu poder já convidá-la para participar. Eu vou deixar aqui salvo também o nosso tema da live. Comunicação não verbal é o tema da nossa live de hoje. Convidando a Nayara. Enquanto ela está conectando. Oi, Nayara. Oi, Tudo bem? tudo bem? Oi, gente. Como você está? Tudo certinho. Você, Ale? Também, graças a Deus. Já colocando em prática as dicas que você me passou. Eu vi. É muito bom, né? Nayara, antes da gente entrar num assunto que nós vamos falar, que é a parte da comunicação não verbal, através da nossa imagem, e também eu vou dar algumas dicas de como o perfume também influencia nisso, eu queria que você se apresentasse aqui, falasse um pouco do seu trabalho, porque eu tô apaixonada pelo seu trabalho. Bom, então eu sou a Nayara. Eu sou consultora de imagem. Na verdade, eu trabalho com maquiagem já faz uns 5 anos, 5, 6 anos. Dou aula de maquiagem profissional e me especializei em maquiagem e estilo. Então, faço teste de coloração pessoal e a consultoria completa, né? Que eu falo um pouquinho da imagem. Eu gosto de focar bastante na imagem que a pessoa tem, entender a imagem que ela quer passar, e aí a gente trabalha um pouquinho o que tá diferente ali, né? O que tá dando erro. Eu acho fantástico. Eu tô tão ansiosa para essa segunda parte da consultoria que eu acho que a gente fica, né, desesperada, querendo, Fica. né, saber, né? Então, a gente vai falar então sobre comunicação, né? O que você pode falar pra gente? O que a nossa imagem, né, reflete, né? Porque nem sempre vai ser verbal, né? A gente fala uma coisa, mas de repente a gente demonstra outra, né? Ah, gente, só um É, minutinho. Quem tá aqui na live e puder dar coraçõezinhos aqui pra gente, porque aí o Instagram distribui para mais pessoas e mais pessoas podem aproveitar essa mega informação aqui, esse bate-papo super gostoso com a Nayara. então eu penso, né, para mim a imagem não é só a gente pensar em estar bonita ou não estar bonita, porque na verdade a gente já sabe, já é comprovado que grande parte da nossa comunicação ela é pelo visual, pela aparência, né? Então, isso tem que estar condizente com aquilo que a gente fala. Então, se a gente não está passando a imagem condizente, o nosso conteúdo, aquilo que a gente quer falar, não vai chegar. Então, primeiro vem a nossa comunicação por imagem, depois vem entonação e tom de voz, e só por último que a gente realmente está falando. Então, eu gosto de dar um exemplo com as palavras, né? Quando a gente está sendo irônica. Então, se eu chego para a Alessandra e falo: Oi, Alessandra. Oi, querida. Oi, amor. Né? A gente sabe que não é querida, não é amor, não é nada. Uhum. E com a nossa imagem também, só que às vezes é mais difícil a gente pensar na nossa imagem, né? Nesse sentido. Mas influencia muito. Então, quando a gente está passando uma imagem condizente, aquilo que a gente quer falar, e quando eu falo falar, né, eu falo no sentido
do trabalho, do nosso dia a dia também, quando a gente está se apresentando para alguém, a gente está comunicando, então mesmo sem querer. Então, quando a pessoa chega e fala, ah, mas eu não ligo para aparência, você pode não ligar, mas está todo mundo lendo a sua aparência. Então, alguma coisa você está comunicando, né? Eu acho isso fantástico, né? Porque agora eu estou estudando um pouco mais a fundo sobre isso. Não que eu vou me especializar que nem você, mas por eu querer construir minha empresa, minha marca, né? Foi até um pouco do que eu conversei com você. Eu vejo o quanto isso é importante, né? Eu estava vendo esses dias um store também de uma moça que é consultora de imagem, que ela falou do nosso cabelo molhado. E eu falo, gente, eu sempre saí de cabelo molhado. Ah, tá, tipo, tá na correria, tem uma reunião, encontros, de repente, da igreja, ou até mesmo quando eu acordava cedo para ir trabalhar, eu não dava tempo de secar o cabelo, eu ia com o cabelo molhado. Isso passa uma outra mensagem, né? Passa uma mensagem diferente daquilo que eu queria transmitir. E eu achei aquilo fantástico, né? Então, são os pequenos detalhes, né, Nayara? Não sei se você tem mais exemplos para comentar com a gente, para falar. Eu acho que é bem isso mesmo, são os detalhes. Então, eu não gosto de pensar que a gente precisa passar a vida inteira se arrumando. A questão não é essa. Mas quando a gente entende a nossa imagem, a gente entende aquilo que a gente está querendo comunicar, vai ser muito mais fácil, muito mais assertivo a gente comunicar aquela mensagem, né? Mesmo a parte de coloração, quando a gente sabe as cores que favorecem a gente, é mais fácil a gente sair para comprar uma roupa, mais fácil a gente escolher um esmalte. Sim, Então fica mais simples, né? Não é para complicar, é para descomplicar. é E verdade. aí eu gosto de pensar que quando a gente está feliz com a nossa imagem no espelho, a gente consegue pensar em outras coisas também, a gente consegue focar em outras coisas. Então, estou trabalhando bem nessa questão. E aí, eu acho que já junta, né, com o que a gente conversou, na questão também do perfume, dos aromas, e como que isso pode trazer, talvez, uma outra linguagem dentro da nossa presença, dentro da nossa marca pessoal, né? Com certeza, o perfume também, ele comunica algumas sensações e algumas aspirações que a gente deseja. Então, tem a ver, se de repente, no meu local de trabalho, eu estou indo para o trabalho, eu resolvo, num dia de calor, eu resolvo passar assim um Angel, né, um perfume que é super adocicado, gourmand. Até essa semana a gente falou bastante dele aqui no perfil. Eu vou chegar naquele lugar, no meu local de trabalho, eu vou causar uma má impressão, eu vou deixar meus colegas de trabalho irritados comigo. Por quê? Porque aquele cheiro vai sufocar, vai contaminar o ambiente, ninguém vai conseguir trabalhar direito, vai causar dor de cabeça nas pessoas que estão ali. Então eu vou começar a criar uma intriga, ainda que esse não seja o meu objetivo, né? Porque a gente quer ir trabalhar, a gente não quer causar intriga com ninguém, não quer causar nenhuma desavença. Mas se eu escolho um perfume errado para esse momento, eu com certeza eu vou causar algum sentimento ruim, vou gerar algum desconforto para algum colega de trabalho. Né? Se eu vou para uma reunião de trabalho e quero demonstrar, principalmente mulher, né, que a gente ainda precisa se posicionar de uma forma no meio dos homens, principalmente para você seja mais credibilidade, né, para que você tenha mais credibilidade. Então, se eu for para uma reunião onde eu tenho que apresentar um projeto para homens, para vários diretores, vamos supor, eu escolheria um perfume que fosse um floral amadeirado. Por quê? Porque ele vai transmitir, por causa da madeira, do sentido dele, né? Apesar dele ser um floral, ser feminino, ele vai transmitir o poder que a madeira tem, né? A autenticidade, a questão da autoridade. Então, o perfume também vai comunicar isso
sem eu precisar falar. Vou ter muito mais credibilidade daqueles que vão estar me assistindo, né? Dos homens que vão estar ali na reunião, que do que se eu fosse com um perfume mais fresco, de repente, né? Então, isso também influencia bastante. É muito legal o exemplo que você deu, porque eu tenho já fiz consultoria assim de muitos casos e uma grande questão era essa, né? Ah, as pessoas acham que eu não passo, não é credibilidade no caso, mas que eu sou muito novinha, que eu sou muito meiguinha, que eu sou muito boazinha. E às vezes realmente quando a gente entende a nossa imagem, né? Entende principalmente as linhas, as formas, como você está falando. Acho que as linhas e as formas, para mim, é como se fosse esse amadeirado, esse cheirinho mais de flor para você, né? Então, eu trabalho com linhas, você trabalha com os aromas. E aí, quando a gente entende isso, você vai ir para uma reunião e você vai conseguir se posicionar com uma presença um pouco mais forte quando você precisa disso, porque às vezes a gente precisa e entender cada ocasião e o que aquela ocasião está pedindo, né? Então, você pode não ligar, mas as pessoas vão estar fazendo uma leitura daquilo e às vezes você vai ter mais sucesso trabalhando tudo junto, trabalhando sua imagem, trabalhando seu perfume, né? Então, as linhas retas, né, por exemplo, o exemplo que você deu da madeira, as linhas retas, nesse caso, ajudariam essa pessoa a ter uma imagem mais forte, a ter mais presença, né? Então, se ela vai com um corte mais reto de cabelo, ou se ela vai com uma roupa mais estruturada, isso vai passar uma imagem mais segura, mais imponente, e às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa passar um pouquinho dessa imponência para as pessoas olharem e falarem, calma aí, Uhum, deixa eu prestar atenção no que ela está falando. sim. E aí se vem muito, por exemplo, né, você falou, vai para reunião. Se você vai para essa reunião com vestido de flor, também você não está ali ajudando nessa imagem mais imponente que você precisa. E às vezes o contrário também. Pega uma professora, né, que está dando aula para um ensino infantil e ela tá usando ali um terno, né, um terninho ou só roupa preta, aquilo também não está condizente com a imagem que ela precisa. Ela precisa passar uma imagem mais próxima. Precisa que as pessoas se aproximem, né? Eu só vou. Teve alguém aqui que falou do cabelo molhado. Eu acho que o que a Lê falou do cabelo molhado foi no sentido de passar uma imagem talvez não tão cuidada ou um É. pouquinho mais sem preocupação, né? Que aí falaram que passa mais leveza, eu acho. Pode sim passar mais leveza, mas é aquilo, né? Quando a gente tá com o cabelo molhado, é como se você a gente sai do banho e sai pra rua. Então pode passar essa impressão de às vezes não ter tanto cuidado. Mas isso depende muito do seu tipo de cabelo também, da forma como você for finalizar ele, né? É o que eu falei. Nem tudo funciona para todo mundo. Quando a gente entende as formas e a imagem, a gente vai conseguir selecionar para cada ocasião o que a gente está querendo. Então, no caso, para o trabalho, às vezes não é tão aconselhável ir com esse cabelo molhado, mas às vezes para você sair de tarde, para você sair à noite, para você dar um passeio, pode ficar muito bacana esse visual mais molhadinho. E tem outros tipos, outras formas de às vezes você tá com o cabelo molhado, mas no seu visual você não passar essa imagem, né? Então, quando você, por exemplo, o corte de cabelo, né? Se eu não tenho um corte de cabelo reto e eu preciso de linhas retas, eu trabalho as linhas retas na minha roupa, na minha maquiagem. Então, tudo é balanço. A gente consegue ir trabalhando as linhas e as formas não só no cabelo ou na maquiagem, mas nas roupas e vice-versa. Que legal, que legal. A gente não precisa ficar focado em uma condição só, né, Nayara? Porque eu não sei se o pessoal que está aqui, mas eu tinha essa imagem, né? Que tipo, não, tenho que se vestir só desse jeito, né? Se eu quero transmitir uma pessoa de poder, de sofisticação, então eu tenho que me vestir só dessa maneira. Mas não,
né? A gente tem várias facetas, né? Cada um de nós temos os nossos lados. Eu, por exemplo, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou empreendedora, tenho o meu trabalho. Então, a gente tem essas facetas e a gente vai se adequando. Eu acho isso fantástico, porque a nossa imagem, ela também vai comunicando esses lados, né? Tipo, o que eu quero demonstrar mais? Eu quero demonstrar mais o meu lado mãe. Então, eu vou ter uma roupa, o que eu vou escolher de roupa, o que eu vou escolher de acessório, ele vai comunicar esse lado, né? Se eu vou para uma reunião, eu escolho algumas outras combinações que vão me comunicar outra coisa, né? Eu acho isso fantástico e como a imagem se alinha com o perfume, né? Como o perfume também às vezes as pessoas acham que é banal, mas ter um perfume para cada ocasião eu acho fantástico, porque você vai demonstrando, você vai criando um ambiente, você vai fazendo com que as pessoas te reconheçam de formas diferentes e você comunica o que você deseja naquele momento, né? Acho isso fantástico. Sim, foi muito legal o nosso encontro por conta disso, né? Eu também nunca tinha parado para pensar o que o nosso cheiro, que o nosso perfume comunica, e realmente faz total sentido, né? Se a nossa imagem diz muito, o nosso aroma, aquilo que a gente está emanando também tem uma grande parte dentro da nossa comunicação. E se alguém, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Que Uhum. a ideia é a gente fazer uma live um pouco mais curtinha. Então, se alguém Sim. quiser perguntar alguma coisa, já pode ir perguntando que a gente vai respondendo. Ah, E aí eu vou falar para ler um exemplo que eu lembrei, e aí você pode falar de algum perfume também. Então, tá. por exemplo, eu ouvi isso lá na minha pós, que eu não sei se é todo mundo que faz isso, tá? Mas os corretores de imóveis, no geral, quando eles vão apresentar a casa, eles precisam de uma imagem mais próxima, né? Para as pessoas perguntarem, para elas se sentirem bem, aconchegante na casa. E aí, no geral, eles vão sem a parte de cima, o paletó. E aí, quando vai fechar o contrato, eles precisam passar firmeza, porque a pessoa está comprando uma casa. E aí eles vão com paletó para passar essa imagem mais formal. Então eu queria que você me falasse, tipo, qual perfume a pessoa poderia usar para ela mostrar uma casa e depois um outro perfume para Para fechar o fechar o contrato. contrato. Então, pensando nessa condição, se ele for um homem, né, se a gente estiver falando de um corretor homem, eu sugeriria aí um Fougère. Aqui no Brasil, a gente chama mais dos herbais, os perfumes herbais, que são os perfumes mais frescos, mais leves. Né? Então, eu partiria para esse caminho, para a apresentação, para aconchego. Né? Se fosse uma mulher, se fosse uma corretora, com certeza os perfumes florais, os florais brancos, os florais frutados até melhor porque eles já são mais alegres, eles são mais descontraídos, então você quebra essa questão do gelo, digamos assim, né, da apresentação e traz esse conforto. No momento de fechar, para o homem, para o corretor, eu recomendaria um perfume amadeirado, intenso. E para a mulher, eu também recomendaria partir já para um floral amadeirado ou um oriental floral. Porque o oriental floral, o oriental floral, ele é mais marcante. Então ele tem notas marcantes, ele não chega a ser os adocicados, não chega a ser os gourmands, ele tem ali especiarias, ele tem uma composição diferenciada, ou até mesmo chipres, porque o chipres é algo mais elegante, mais formal. Então, para a mulher, eu recomendaria esses três estilos. Então, um floral amadeirado, um oriental floral e um chipre. Para os homens, ficaria num amadeirado, de preferência com uma intensidade mais forte, né? Porque o amadeirado a gente na perfumaria também tem uma variação de ter um amadeirado mais fresco. Então seria para um amadeirado mais intenso, né? Para marcar essa questão da seriedade ali do momento que pede.
A gente tem perguntas aqui, Ai, né? muito legal. Tem duas perguntas para você, Ale. Como eu faço para passar uma imagem séria, mas não chata, investimento em perfume para home office? É isso? Para homem, eu acho que é Ai, para para homem. homem? Isso. É, eu só preciso entender qual é a condição, porque isso influencia. É, se for para homem, Ah, e a. eu acho que é no geral, tipo, uma imagem séria, mas acho que não, tipo, muito formal, talvez. Uhum. Acho que pensando em investimento, você quer falar, Nayara? Ah, para homem. Para homem. Você quer falar sobre a vestimenta? Deixa eu ver. Vestimenta sempre, quando a gente fala, né, mais séria, a gente sempre vai pensar nas linhas mais retas mesmo. E talvez para não deixar, talvez, visual muito cansativo, ou muito sério demais, ou muito clássico, né? A gente pode colocar algum elemento mais da moda. Então, talvez uma calça um pouquinho mais ajustada, que é o que está usando agora para homem, né? Ou então algum elemento de cor. Então, por exemplo, pode ser, sei lá, uma calça jeans, uma camiseta branca e um sapato que tem algo de cor, talvez um amarelo que traz um pouco mais de alegria, algum detalhe assim de cor no visual, eu acho que seria interessante. Para perfume, para passar uma seriedade, seriam os amadeirados mais frescos, junto com o fougère. Então, seria os mais amadeirados com herbais, até mesmo se você quiser dar uma quebrada, né, uma descontraída, tem alguns perfumes que são amadeirados, mas tem algumas notas que são adocicadas. Claro que não chega a ser aquele perfume doce, não é isso, mas ele dá essa descompensada, ele traz uma modernidade. É como se fosse o sapato que você falou, sabe? Aquele toque de baunilha, aquele toquezinho que não vai influenciar em nada do cheiro, não vai tirar a madeira predomina ali, mas tem um toquezinho que dá essa descontraída, dá essa quebrada, né? Aí uma outra pergunta que a gente tem aqui é para passar Para passar acessibilidade. acessibilidade, que é para você também, florais. São mais indicados. Mas quais tipos de floral? Aí, nesse caso, porque assim, na perfumaria a gente tem as famílias e tem as subfamílias. Então, quando a gente fala de floral, a gente está falando de uma família. As subfamílias dos florais, aí a gente tem floral verde, a gente tem o floral o gourmand, a gente tem o floral amadeirado, tem uma variedade. Um floral frutado. Então, para passar essa descontração, seria um floral verde, um floral frutal. Eles são mais alegres, mais espontâneos, que traz mais essa proximidade. E tem os florais clássicos, né, que são extremamente femininos e delicados. Se de repente a imagem que eu quero passar é de total feminidade, cuidado, delicadeza, aí a gente pode escolher só o floral. Mas para dar essa descontraída, essa quebrada, os florais frutais e os florais verdes, super indicado para isso. É. Ai, que legal. Eu acho, não sei, né, pra gente fechar e ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu acho interessante a gente pensar, né, no que você falou também, às vezes, de cada ocasião, ou mesmo, às vezes, com o passar do tempo, que a gente vai mudando. Sim, E acho que o perfume vai mudando também, né? sim. Então, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que se a gente pega a linha do tempo, eu acho mais legal. Eu, por exemplo, eu amava o Egeu. Eu amava. Eu acho que eu usei 2 vidros do Egeu. Tipo, e agora eu olho e falo, nossa, mas é muito doce, Não né? Já não aguento. faz parte do meu estilo. Uhum. Então, acho que seria legal você comentar, sei lá, o que que passaria o Egeu
e talvez um outro agora, assim, que agora eu já tô com quase 30. Então, o que que você indicaria? Qual que você tá usando agora? Você não tá usando nenhum. Eu tenho alguns. Eu falei pra você que eu gosto bastante do Chuanchu, mas é mais pra sair assim. E agora, pra usar de dia, eu tô usando um da linha da Quem Disse Berenice, é um azulzinho. Eu acho que é Mar o nome. Não sei se é Mar ou se é isso. Vamos lá. Ele é azulzinho. Quando a gente é adolescente, a maioria de nós, a gente adora um docinho, né? Por quê? Porque o doce, ele traz essa questão de sensualidade. Então, quando a gente está na adolescência, a gente quer marcar território, a gente quer mostrar, a gente quer estar ali e mostrar, né? Olha, eu estou por aqui para os moços, né? Então, o papel dos perfumes adocicados e os gourmands, muitas vezes ele traz esse papel mais sensual, sedutor, de conquista, que é bem a fase que a gente vive ali na adolescência, né? Na minha adolescência, na verdade, eu gostava do Tati. Eu não tinha muito acesso a perfume na minha adolescência, mas eu gostava do Tati, aquela coisa mais tranquila da lavanda, né? E hoje, né, se eu fosse recomendar um perfume para você, eu recomendaria, dependendo do que você quiser transmitir também, os chipres, porque o chipre é aquela mulher que já se encontrou, é aquela mulher que já tem um rumo, um norte, empoderada, sabe o que é uma mulher decidida. Então, os chipres, né, além deles serem chiques, chiquérrimos, né? Esse é um Ai, perfume. já quero comprar aqui já, meu Deus. Então, eu recomendaria o chipre. E os florais também vão bem, né? Eu acho que os florais vão bem em qualquer época da nossa vida, né? Fazendo essa combinação certinho, eu acho que eles vão bem, vão super bem. Tem acho que Ai, mais que uma legal. pergunta aqui. É, Tem mais uma perguntinha. é Então, é possível. possível fazer um mix no look? Tem um estilo refinado, esportivo e um pouco do romântico. Então, na verdade, a gente nunca tem um estilo só. A gente é uma misturinha ali de dois, três, tem gente que tem até quatro estilos mais que prevalecem, e aí a gente tem os outros que tem a gente sempre tem um pouquinho de cada, né? Mas eu entendo que às vezes a gente fica ali perdida, né? O que que eu uso, o que que eu não uso. Quando eu trabalho assim, tá? Quando eu trabalho com estilo, eu entendo que o estilo faz parte da sua personalidade, não daquilo que você gosta ou não de vestir. E aí, quando você entende a sua personalidade, você vai saber os seus estilos e aí você vai entender por que que talvez você gosta de babado ou porque você só gosta de estampas geométricas, enfim, você vai entendendo essa questão. E aí a gente sim vai misturar um pouco dos estilos no nosso visual, então não tem como, né? Mas eu acho que é isso. Dependendo da ocasião que você vai falar assim: ah, não. Hoje, por exemplo, você falou, né? Deixa eu pegar aqui o refinado esportivo e um pouco do romântico. Então, por exemplo, vamos seguir falando de uma reunião de trabalho. Se você for para uma reunião de trabalho, o que, que você pode colocar do refinado? Você pode escolher um look monocromático, que é super refinado. Esportivo, você pode colocar um sapatênis, agora que está usando bastante, né? Ou esses tênis que são mais modernos, não precisa ser uma sapatilha. Hoje em dia, acho que a gente já não usa mais tanto isso. Então, dá super para ir com tênis assim bem legal para o trabalho. E aí, o romântico, né? Você pode colocar uma presilhinha no cabelo, talvez com um pouquinho de que tenha pedrinhas ou um brinco pequenininho. Isso faz parte do estilo romântico, tudo que é delicado. Então, você montou um look que tem os três estilos que fazem parte de você, né? Só que a gente prevaleceu pelo refinado, que foi o visual mais completo. E aí, os outros estilos, eles só deram um toquezinho. Gente, que legal, né? Gente, eu acho que se a gente ficar aqui batendo papo, né, a gente vai longe, né, Nayara? Tem muito assunto, mas como a Nayara disse, para deixar vocês com um gostinho de quero mais, a gente vai fazer outras lives, a gente vai trazer mais informações para vocês nesses bate-papos, nesse formato.
Então, essa live vai ficar salva ali no perfil. E quem quiser, ainda tiver dúvidas, pode deixar ali, né? As dúvidas que a gente vai respondendo a vocês, tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Nayara, pela Obrigada, foi um participação. prazer, Ale. Foi muito bom esse Gostando bate. cada vez mais de entender dos perfumes, viu? Ai, gente, é fantástico esse mundo. Assim como você deve amar o seu universo, né? Dos estilos, da imagem. Eu amo essa parte da perfumaria e uma complementa a outra, né? Isso é fantástico. Gente, obrigada. Até a próxima live que a gente vai trazer para vocês com mais informação. Beijos. Beijo, Ná. Beijo. Beijo, Ale. Tchau, foi um Tchau. prazer.